Fala pessoal, muita gente de esquerda diz que o capitalismo é o maior mal do mundo. Dele advém o machismo, o racismo, a homofobia, etc. E que a solução para esses males estaria no fim das opressões, proporcionada apenas pelo sistema socialista ou comunista. Porém, na direita, há muita gente que aponta que a existência socialista ao redor do mundo foi bastante opressora e que gays eram reprimidos pela União Soviética, que na China eles não têm direitos e que só o mundo capitalista é que permite os LGBTs serem livres. Nessa discussão, quem está certo? Afinal, quem é melhor para os LGBTs? O socialismo ou o capitalismo? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Para compreendermos quem é melhor para os LGBTs, antes, é preciso pontuarmos algumas questões aqui. Primeiramente, eu acho que a dicotomia socialismo e capitalismo está simplesmente fora de seu tempo. Com exceção de alguns poucos intelectuais e partidos que têm menos votos que o síndico do meu prédio, como o PCO, por exemplo, o socialismo não existe como um projeto social visível em quase nenhuma parte do mundo. Sinto ferir sensibilidades, pessoal, mas o capitalismo venceu. A díade com a qual devemos trabalhar hoje é o capitalismo liberal, estilo americano, ou o capitalismo social-democrata, no estilo europeu. Esta seria a divisão mais correta para o mundo atual. Porém, deixando essas tecnicalidades conceituais de lado e olhando para a experiência histórica, quem nos legou mais coisas positivas para os LGBTs? O capitalismo ou a experiência socialista? As pessoas mais apressadas e de raciocínio pouco apurado podem achar que esta pergunta é muito fácil de responder, pois é evidente que o capitalismo deu mais direitos às minorias afetivo-sexuais e de gênero. Afinal, Cuba, União Soviética, Coreia do Norte, entre outros países, perseguiram violentamente e ainda perseguem os homossexuais. Sim, isso é historicamente verdadeiro. Mas não é toda a história. Se é verdade que Che Guevara matava gays, na época a homossexualidade ainda era crime nos ricos e desenvolvidos Estados Unidos, Inglaterra e até Noruega. Crimes contra LGBTs eram praticados em muitos países capitalistas e sequer eram investigados. O problema de analisar essas coisas é que as palavras comunista ou capitalista não são essências. Países são camadas onde se misturam contextos religiosos, culturais, geográficos e políticos diversos. E é aí que mora o X da questão. Os Estados Unidos eram capitalistas, mas eles têm uma base cultural cristã, o mesmo valendo para a União Soviética e Cuba. E, em função disso, os exemplos são os mais diversos possíveis. O Brasil era capitalista, escravocrata, cristão e descriminalizou a homossexualidade em 1822, ao passo que nos Estados Unidos isso só foi acontecer em metade do século XX. Inicialmente, a Revolução Russa descriminalizou a sodomia e deu igualdade plena às mulheres, além de ter tornado a família nuclear menos opressora. Tecnicamente, a homossexualidade não é crime na Coreia do Norte. Apenas o assunto não é muito falado. Na Coreia do Sul, capitalista, também não é crime, mas até um tempo atrás os LGBTs eram tratados como lixo. A Arábia Saudita é riquíssima e capitalista, e extremamente homofóbica. Isso porque os países não são apenas socialistas ou capitalistas. Eles também são perpassados por questões outras como identidade religiosa e nacional. Eu poderia descrever aqui vários exemplos globais de como a relação dos países com a homossexualidade varia muito independentemente do contexto de ser socialista ou capitalista. Porém, há alguns fatores históricos que precisam ser respeitados. Mas se vocês quiserem saber, não se esqueça de dar aquele like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Foi? Então beleza. Ainda que nem todos os países capitalistas sejam bons para os LGBTs, na maioria dos países socialistas, essa experiência foi e ainda é bem ruim. Isso acontece por algumas razões.
Para fazer uma revolução socialista e sustentá-la no longo prazo, a sociedade precisa se militarizar. E a cultura militar é extremamente fechada à diversidade e à individualidade. Todos precisam seguir um exemplo de masculinidade guerreira, servir ao exército e fazer muitos filhos para lutar em campos de batalha. Em função disso, desvio dos papéis e expressões de gênero, tanto para homens quanto para mulheres, e sexualidades não reprodutivas, não costumam ter muito espaço nesse contexto. Ademais, ser LGBT é uma condição que está muito ligada à ideia de indivíduo. Logo, a experiência socialista não foi muito feliz com este grupo, pela própria estrutura das revoluções sociais deste tipo. Por outro lado, no capitalismo, a individualidade é celebrada. Não só porque ela está juridicamente posta pela estrutura liberal, como também porque liberdade individual gera produtos, que gera mercado, que aquece a economia. Quando as pessoas falam que a cultura woke tomou conta dos filmes, isso não é teoria da conspiração exatamente. É apenas porque as pessoas ditas woke são, na verdade, um público consumidor e querem isso. Então, assim, ainda que muitas sociedades capitalistas tenham sido e ainda sejam opressoras com o público LGBT, a estrutura social capitalista, na medida em que ela quer produtos novos, ela apresenta uma abertura maior para este tipo de grupo social se expressar e galgar direitos. A legalização do casamento homoafetivo, por exemplo, impulsionou a economia de toda uma indústria ligada ao casamento. E isso foi bom para muita gente. E além disso, não podemos esquecer do apoio que grandes empresas dão a certas causas. Isso inclui os LGBTs. Embora muita gente tenha se esquecido, durante a luta pela aprovação do casamento gay em vários países do Ocidente, muitas companhias deram seu apoio, empresários doaram recursos e assim fomos nos consolidando. No socialismo, como não há empresas privadas e tudo depende do Estado, se quem está no Estado for homofóbico, simplesmente não há o que fazer, apenas esperar que o governo mude, que pode demorar anos. Nem sequer há sociedade civil para pressionar o Estado. Essa, por exemplo, é a situação da China comunista. Embora os LGBTs não sofram perseguição sistemática, não há direitos para este grupo. E não há como mudar, pois todos têm medo do governo. Por outro lado, o Japão também é capitalista, democrático e liberal e não consegue aprovar o casamento homoafetivo por razões culturais. Como naquelas culturas o indivíduo tem muito pouco valor e ninguém quer incomodar ninguém, o assunto simplesmente não vai para frente. Entendem como as coisas estão sempre vinculadas a contextos maiores do que simplesmente ser socialista ou capitalista? Por fim, nessa discussão, a gente também não pode negar um fato. Quem começou o boom dos casamentos homoafetivos pelo mundo foi a Holanda, depois a Bélgica, depois o Canadá e assim sucessivamente. E esses estados são governados pelo capitalismo social-democrata, que ainda que não seja socialista, tem uma base inspirada nele e está envolvido naquilo que chamamos de esquerda política. Porém, esses ideais de esquerda e do comunismo que estão entranhados na social-democracia só puderam florescer dentro da ideia de liberdade e igualdade, valores do liberalismo político, corrente associada frequentemente à direita. Conseguem ver como as coisas são bem complicadas, não lineares e que elas são muito mais camadas sobrepostas de ideias do que uma luta do bem contra o mal, do socialismo contra o capitalismo? Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!